A vantagem que tem isso daqui é o seguinte, para você obter o negativo de um número, você complementa, cada um que for 1 você transforma em 0, que for 0 você transforma em 1, e soma 1. A partir daí você tem o número negativo. Então, quando você quer fazer uma subtração, vocês vão ver que essa operação de inversão é muito barata, tá certo? Ela é muito simples. Então, quando você quer fazer uma subtração, você tem um circuito que faz soma. Você, antes disso, você obtém o negativo e faz a soma. Você usa o mesmo circuito da soma. Para obter o negativo, é assim, ó, por exemplo, aqui, ó, 0, 1, 0, tá bom? Isso aqui é 2, na base 10. Você invertendo todos os bits, é 1, 0, 1. Você soma 1, 1, 0, 1 é 5 na base 10. Somando 1, você tem 1, 1, 0, que é 6 na base 10, tá bom? E 1, 1, 0, tá vendo aqui, é a representação de menos 2. Viram aqui? Então, você partindo do 2, você inverte e chega aqui. Ó. Se você pegar o 1, por exemplo, aqui, tá bom? Aqui tem 1. Qual que é o inverso desse daqui? 1, 1, 0. Tá bom? 1, 1, 0 é quanto, gente? 6. Mais 1, 7. Tá? E 7 é esse que está aqui embaixo, aqui, ó. Menos 1. Tá bom? Então, você partiu do 1, inverteu, somou 1, você chega no menos 1. Tá? Um caso mais estranho é esse daqui, né? O 0 mesmo, tá bom? 0. Inverte, dá 1, 1, 1. Soma, isso aqui somando 1, gente, isso aqui é 7, mais 1 dá 8, né? Que é 1 do lado de cá e zeros aqui. Você aproveita só os 3 bits do lado de cá e aí você chega nele mesmo, ok? Então, essa simples propriedade, gente, fez com que todos os fabricantes adotassem complemento de 2. Tá bom? Ninguém adota outra representação para inteiros. Bom, muito bem. Como é que a gente escreve, gente, o número de Avogadro? 6,02 é os 10 a 23. 10 a 23 significa que se você não usasse potência de 10, você escreveria 23 zeros ali na frente do seu número. Precisa disso, tá certo? Em vez disso, você gasta quanto? Você gasta 5 algarismos para escrever o número de Avogadro, com essa precisão que eu estou falando aqui, tá bom? 6, o 0, o 2 e o 23 no expoente. Então, para a representação dentro de computadores, nós temos bits, adota-se a mesma coisa, certo? Só que você vai ter um expoente de 10, de 2 em vez de 10. Então, e ela usa um pouco de tudo que a gente viu aqui agora. Se a gente quer representar distâncias astronômicas e distâncias subatômicas, tá bom? Então a gente precisa de números muito pequenos e números muito grandes. Para coisas muito pequenas, o que é? Expoentes negativos. Tá? Então, o expoente, a gente tem que, para representar o expoente, a gente tem que ser capaz de representar números negativos também. Então, aqui é feito da seguinte forma. Existe um padrão mundial, certo? Esse I3E754, aqui eu estou falando de 32, 64 bits, tem uns outros coisas que são padronizadas também. Você pega os 32 bits de uma palavra do seu computador, tá bom? Você pega um bit, você chama de sinal, é o sinal do número inteiro, certo? 8 são para o expoente e 23 são para o que a gente chama de mantissa, ou significando. No número de Avogadro, 6,02 é a mantissa, ou significando, tá? E 23 é o expoente. Então, você tem para 32 bits e para 64 bits, aqui, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Tem um desenho aqui, tá vendo? Então, isso aqui, ó, o primeiro bit aqui, o bit 31, tá? Os bits estão numerados de 0 a 31. Esse aqui é o bit de sinal. Esses 8 bits aqui são para o expoente. O expoente, eu quero representar expoentes negativos, tá bom? Então eu dou um deslocamento. Isso aqui, tá bom? São 8 bits interpretados como binários sem sinal, seria de 0 a 255. Com o deslocamento eu faço de menos 127 a mais 127. A mantissa, ela é normalizada. Normalizada nesse sentido aqui, tá bom? 6,02 vezes 10 a 23, ou 602 vezes 10 a 21, ou 0,00602 vezes 10 a 26, nós estamos falando do mesmo número. Mas costuma-se usar essa forma daqui, que é a forma normalizada. Sempre é um algarismo antes da vírgula decimal. A gente faz a mesma coisa para a representação de mantissa em binário. Só que um algarismo antes da vírgula, que algarismo pode ser esse, gente? Só pode ser um, não tem outro, tá? Porque só temos 0 e 1. Tá bom? Então, esse 1 nem precisa ser representado. Então, é isso aqui, ó. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo aqui para vocês. Então, aqui está um número de 32 bits aqui, tá? Esse 0 quer dizer que o número todo é positivo, tá? Então, ele usa um pouco do sinal e amplitude. Aqui ele usa o deslocamento, tá vendo? Aqui, ó, nessa parte aqui. Então, aqui, ó, está codificado. Se você somar aqui, ó, 128 mais 16 mais não sei o que, dá 159, tá? Isso é a soma direta. Como tem um deslocamento de 127, diminui 127 e obtém o verdadeiro expoente de 2, que é 32.
Para o significando aqui, é 1, o que está aqui, tá certo? Aqui estão potências negativas de 2, daqui para frente. Tá? Então aqui, ó, é 2 elevado a menos 1, tá? Que é meio. Aqui 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, por aí vai. Então isso daqui, o que está codificado aqui, ó, com esses uns aqui nessa parte, é 1,65625 em decimal. Então o número que está aqui é isso aqui, vezes 2 elevado a 32, que dá isso daqui em decimal. Você tem ainda uma série de exceções para essa interpretação dos bits. Primeiro vocês devem reparar aqui, ó, como tem um 1 implícito, cadê o 0, gente? E o 0 como é que fica? Tá? Então você tem algumas das representações fogem dessa interpretação que eu dei aqui. Tá? Então eles fizeram o seguinte: os expoentes com todos os números que tem todos os expoentes, todos os bits do expoente iguais a 1, ou todos os bits iguais a 0, tem interpretações especiais. 0 é expoente imantício igual a 0. Você tem alguns resultados, se você estiver trabalhando só com números reais, se você for calcular a raiz de um número negativo, quanto que vale isso, gente? Não é um número, tá? Então escreve-se not a number. Você tem representações para menos infinito e para mais infinito, que são também configurações de bits, tá certo? Das 2 elevado a 32 configurações, algumas eles atribuíram arbitrariamente um significado especial. Uma delas é mais infinito e menos infinito. O hardware dos computadores reconhece que assim, infinito mais 5, o resultado dá infinito, tá certo? Infinito comparado com 3 milhões, não sei quanto, infinito é maior. Sabe, tem algumas propriedades dos números infinitos que são representadas, mas é uma das configurações das 2 elevado a 32 possibilidades de configuração. Tá bom? Tem ainda, quando o expoente é todo igual a 0 e a mantícia é diferente de 0, são números que se chamam de subnormais ou denormalizados, que eles aproveitaram isso aqui para representar números bem pequenininhos. Certo? A potência de 2 em valor absoluto é maior e é negativa, e a fração não é mais 1, aquilo que está lá não, mas é 0, aquilo que está lá. Não precisa você saber disso não, tá bom, gente? Mas para vocês terem ideia aqui que tem tudo isso representado na convenção de ponto flutuante.